Olá a todos, sejam bem-vindos de volta às aulas do meu canal Telefísica. Aqui nós estamos a estudar física. Vamos continuar com as aulas da 12ª classe e logo que terminarmos já vamos de começar a gravar as aulas da 11ª classe. Então este é um trabalho que começou no ano passado, tem algumas pessoas que já me acompanham, a maioria delas eu quero acreditar que estavam na 12ª e já encerraram o capítulo do ensino secundário. No entanto, quero dar as boas-vindas aos que acabam de chegar ao canal. Não esqueça de subscrever, compartilhar com os teus amigos e comentar, deixar like no meu vídeo. A última aula do canal, que foi a aula número 16, foi de introdução ao capítulo da hidrodinâmica. No capítulo, na aula 16, eu defini hidrodinâmica, eu expliquei o que a hidrodinâmica estuda e demos início com as aulas, estávamos a estudar vazão. Estávamos a estudar a vazão em um tubo não ramificado. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade e vamos falar do tubo ramificado e da lei dos caudais. A lei dos caudais diz que a soma dos caudais que entram é igual à soma dos caudais que saem. Tão simples quanto isso. Quem não sabe o que é caudal, vai voltar lá para a aula dos caudais e vai assistir à aula, vai descobrir o que é caudal e tal. Eu aconselho a começar a estudar desde já, para quando chegar a hora dos exames, não terem muito trabalho e aproveitarem os que querem fazer secções de ciências ou engenharias, já irem se preparando para resolver os exames de admissão. Então, a fórmula ou a lei dos caudais que eu acabo de enunciar agora vem traduzida em forma de fórmula, que é o que nós podemos ver aqui, a amarelo e também a azul, que é a fórmula do caudal. Então, como o nosso tubo do exemplo tem apenas uma ramificação onde o fluido entra e duas em que o fluido sai, é por isso que nós temos que caudal 1, que é das entradas, é igual à soma dos caudais 2 e 3, que é a soma dos caudais das saídas. Vamos praticar um bocadinho esta parte, depois vamos passar à próxima secção da nossa aula. Trago aqui este exemplo do que eu estava a explicar no slide anterior. O exemplo diz o seguinte: por uma tubulação que se bifurca, entram 5 litros de água por segundo, sabendo que a velocidade da água na secção 3 é o dobro da velocidade da água na secção 2. Primeiro há uma falha aqui. Aqui é a secção 2, ok? Essa aqui é a secção 2. Aqui é a secção 3 e aqui é a secção 1. Então, este primeiro dado aqui, 5 litros de água por segundo, de que se trata? Trata-se da vazão. Nós aprendemos que vazão é a quantidade de água que passa por unidade de tempo. Então, se dizem 5 litros só é quantidade de água. Quando dizem 5 litros por segundo, aí já é vazão. Então, a vazão na secção 1 é de 5 litros por segundo. Vamos lá ver. Esta vazão aqui não está no sistema internacional, porque o litro não é quantidade de água no sistema internacional. Eu já expliquei na aula anterior que quando nós dizemos litro, estamos, em outras palavras, a falar de decímetro cúbico. É como se nós tivéssemos uma unidade métrica ao cubo. Por isso mesmo que as nossas leituras de água vêm assim, metro cúbico. É por causa disto, porque esta é a unidade do volume. Então, nós temos que converter o decímetro cúbico, é muito mais fácil assim, para o metro cúbico, que é a unidade no sistema internacional. Então, isto aqui é ensino primário, esta sequência, né? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, quando nós temos um valor que está em litros, ele está aqui. Para irmos para aqui, nós temos que voltar uma casa. Uma casa é unidades que estão ao cubo, equivale a 1000. Então, nós temos que dividir, uma vez que saindo da direita para a esquerda, nós já aprendemos que é divisão. Temos que dividir por 1000. Como neste nível nós já usamos notação científica, significa que esta vazão aqui, na verdade, é o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 3, não é isso? Que é sair 3 zeros daqui para aqui. Agora já está em metros cúbicos por segundo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar a vazão da secção 1 para calcular a velocidade da secção 1, que é para nós podermos partir para a resolução do nosso exercício, porque ele diz, sabendo que a velocidade da água na secção 3 é o dobro da velocidade da água na secção 2, determinar as 3 velocidades. Então, já usando a vazão e a secção 1, já podemos determinar a velocidade 1, que é parte do nosso problema, e depois vamos partir para a velocidade 2 e para a velocidade 3. Vamos a isso. A outra fórmula da vazão que nós vimos no capítulo anterior é que a vazão é igual a velocidade vezes a área da secção transversal. Então, se trata-se da vazão 1, aqui vamos tratar da velocidade 1 e da secção 1. Qual é a vazão? 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, isto aqui vai ser o quê? O valor da velocidade que nós estamos a procurar, vezes o valor da secção. A secção não está no sistema internacional. Centímetros ao quadrado é aqui assim. Para passar para metro, lembrando, aqui já é uma unidade ao quadrado. Então, se a unidade é ao quadrado, cada casa equivale a 100, ou seja, 10 elevado a 2. Então, se nós estamos a sair da direita para a esquerda, de centímetro para decímetro vai ser 10 elevado a menos 2, e depois para metro, 10 elevado a menos 2 de novo. Então, sair de centímetro quadrado para metro quadrado é 10 elevado a menos 4.
Então, aqui nós vamos ter o quê? Vezes 3 vezes 10 elevado a menos 4, que está em metros quadrados agora. Então, para isolarmos a velocidade, é só passarmos este número aqui para dividir. Então, vamos ficar com 5 vezes 10 elevado a menos 3, a dividir por 3 vezes 10 elevado a menos 4. Isto aqui é igual a velocidade 1. Já temos o valor da velocidade 1, tecnicamente. Agora nós só precisamos fazer esta divisão aqui. Passamos o 10 elevado a menos 4 para cima, fica positivo. 5 a dividir por 3 dá 1,66666. Então, eu vou arredondar para 1,67. 1,67 vezes esse 10 elevado a menos 3 que estava aqui e o 10 elevado a menos 4 que passa do denominador para o numerador fica positivo. Isto aqui é a velocidade 1. Então, agora já podemos escrever por o nosso resultado final. Vamos dizer que a velocidade 1 vai ser igual a 1,67 vezes 10, porque menos 3 vezes, mais 4 dá 1, vezes 10. Não preciso escrever 10 elevado a 1 neste nível. Então, já que é vezes 10, só precisamos de deslocar uma vírgula para a direita. Vamos ficar com 16,7. Unidade da velocidade no sistema internacional é metros por segundo, uma vez que está tudo no sistema internacional. Já achamos a primeira velocidade. Como é que vamos achar as duas restantes velocidades? A lei dos caudais que eu acabo de enunciar diz o quê? Diz que o caudal que entra deve ser igual à soma dos caudais que saem. Então, vai ser caudal 2 mais caudal 3. Isto significa o quê? Onde nós temos caudal 1, vamos colocar esta fórmula aqui do caudal 1. Por que não colocarmos o valor do caudal se nós já conhecemos? Também podemos colocar o valor do caudal que nós já conhecemos, que é 5 vezes 10 elevado a menos 3. Caudal 2. Caudal 2 é o quê? É velocidade 2 vezes a secção 2. Caudal 3. Caudal 3 é velocidade 3 vezes a secção 3. Só que tem um dado aqui que nos dão. Dizem que a velocidade da água na secção 3 é o dobro da velocidade da água na secção 2. Como é que se traduz isso numericamente? Numericamente, eu vou apanhar um cantinho aqui. Estão a dizer que velocidade 3 é 2 vezes velocidade 2. Então, significa que onde temos velocidade 3, vamos substituir por isto e vamos ficar só com uma variável. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 3 passa a ser igual a velocidade 2, que nós não conhecemos. Secção 2 é esta aqui. Já sabemos, para converter para metros quadrados, temos que multiplicar por 10 elevado a menos 4, por razões que eu já expliquei. Então, vamos ficar vezes 1 vezes 10 elevado a menos 4. Em condições normais, eu não ia colocar este 1, mas não tem problema, porque ele não causa mal nenhum, havemos de remover. Onde temos velocidade 3, passamos a pôr 2 vezes velocidade 2. Então, vamos ficar com o dobro da velocidade 2 vezes a secção 3, que é 2. Então, para nós colocarmos em metros quadrados, vamos passar a ter 2 vezes 10 elevado a menos 4, que já está em metros quadrados. Agora, isso aqui é matemática, simples assim. Vamos ficar com 5 vezes 10 elevado a menos 3, a ser igual. Aqui nós vamos evidenciar a velocidade 2, abrir parênteses. Quando evidenciamos a velocidade 2, que temos aqui, aqui, esse um é elemento neutro, eu já nem preciso escrever. Vou dizer 10 elevado a menos 4, mas, ou posso escrever também, 2 vezes 2 dá 4, também vezes 10 elevado a menos 4. Daí eu já posso fazer esta soma aqui, que está aqui, né? Então, vamos ficar com 5 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a velocidade 2, vezes, o que está aqui dentro? 1 mais 4, esse 1 aqui, dá 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, agora que nós já temos este número aqui, podemos isolar a velocidade 2. É só passar isto aqui para dividir. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 3 sobre este aqui, que é 5 vezes 10 elevado a menos 4 é igual à velocidade 2. Perdão, é igual a velocidade 2. Então, agora nós podemos dividir 5 por 5, dá 1. Este 10 elevado a menos 4, quando passa para cima, fica positivo. Então, vamos somar menos 3, mais 4 dá 1. Então, isto fica 1 vezes 10, é velocidade 2. Então, já podemos escrever bem. Velocidade 2 é igual a 10 metros por segundo. E a velocidade 3 passa a ser o dobro da velocidade 2, que neste caso é 20 metros por segundo. Tal como eu disse, vamos mover para a próxima secção, depois do exemplo. Então, agora nesta secção nós vamos falar, ou vamos apresentar-vos a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é um princípio fundamental da mecânica dos fluidos. Quando falo mecânica dos fluidos, estou a falar de hidrodinâmica, fluidos em movimento. Esta equação é uma fórmula que descreve o comportamento dos fluidos
ideais. Quando eu digo ideais, estou a falar de fluidos sem viscosidade, fluidos incompressíveis, ao se movimentarem em uma conduta. Então, esta fórmula está a descrever o comportamento desses fluidos ao longo da conduta. A equação de Bernoulli é uma aplicação da lei de conservação de energia para os fluidos em fluxo. Na 11ª, vocês aprenderam lei de conservação de energia. Então, aplicando aquela lei ao movimento dos fluidos, nós chegamos à equação de Bernoulli. Esta fórmula mostra que, ao longo da conduta, quando a velocidade dos fluidos diminui, a sua pressão aumenta e vice-versa. É bom gravar esta última parte porque costuma sair mesmo de forma teórica. O que acontece a pressão quando a velocidade diminui? Ou o que acontece com a velocidade, com a pressão, quando a pressão aumenta? Então, esta fórmula vem para descrever isso. A seguir, nós vamos resolver um exemplo que se aplica à fórmula ou ao princípio de Bernoulli. Agora, para finalizar a nossa aula, vamos exemplificar o que estivemos a ver na secção anterior, e na sessão anterior, dizia eu, que é sobre o princípio de Bernoulli. Este exemplo diz o seguinte: a água de densidade 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. A princípio, nem precisavam vos dar a densidade da água. A este nível é importante e necessário conhecermos alguns valores básicos, como o da densidade de água. Escopo um tubo que tem diâmetro variável do ponto A para o ponto B. No ponto 1, neste caso, o ponto 1 é também o ponto A. A velocidade é de 6 metros por segundo e no ponto 2 é de 2 metros por segundo. A pressão em 1 é 3 atmosferas e em 2 é de 1 atmosfera. Depois dão a conversão para a atmosfera. Por que eles dão? Porque esta aqui não é uma conversão exata. A pressão tem diferentes unidades que são muito usadas. Uma delas é a atmosfera, que não está no sistema internacional. A unidade do sistema internacional é Newton por metro quadrado ou Pascal. Isto aqui é metro quadrado. Mas também nós podemos encontrar a pressão em bar. Nós podemos encontrar normalmente a pressão lida em hectopascais, assim como em milímetro de mercúrio. Então, a unidade de conversão de atmosfera para Newton por metro quadrado, que é o sistema internacional, é esta. Pedem para calcular o desnível e ainda explicam que o desnível é ΔH entre os pontos 1 e 2. Nós precisamos tirar os dados e esboçar este problema. Vocês precisam se recordar que o princípio de Bernoulli, ele caracteriza o fluxo ou as características do fluxo de um fluido por uma conduta geralmente de diâmetro variável e de níveis variáveis, ou seja, alturas variáveis. Então, nós temos a densidade da água, que é de 10 elevado a 3 ou 1000. Vamos optar por usar notação científica, sempre que pudermos, né? Quilogramas por metros cúbicos. E eles querem saber qual é o desnível, que é ΔH, ou seja, a variação de altura do primeiro nível para o segundo nível. Então, se nós esboçarmos, já vamos saber de que é uma conduta com 2 níveis, um bocadinho em papel. Imaginem que eu sou ótima a desenhar. Imaginem só, eu sou maravilhosa. Sou péssima, mas esboçar problemas de vida real, de física, consigo fazer. Então, imaginem que a conduta esteja assim. Mas, professora, como é que sabe que o diâmetro é maior que o segundo? É um pouco intuitivo, né? Sempre que nos dá uma velocidade maior, geralmente no diâmetro maior nós temos a velocidade assim, menor, né? Em diâmetro maior temos a velocidade maior. É só isso, mas isso não vai alterar, né? O sentido físico da... Vamos supor que aqui é o solo, nós temos aqui, esse aqui como sendo o ponto 1, ou A, e este aqui como sendo o ponto 2. Então, aqui nós temos um certo nível, que é uma altura 1, e aqui nós temos um outro nível, que é uma altura 2. Vocês podem encontrar este problema já esboçado, assim como não. Podem encontrar o problema não esboçado. Já nos deram aqui a velocidade 1, que é igual a 6 metros por segundo. E nos deram a velocidade 2, que é de... E esses exemplos aqui eu tiro dos exames da 12ª, não elaboro nada. Elaborar um exercício leva muito tempo. Você tem que pensar na solução, nas condições reais. Então, são exemplos que eu tiro dos exames. Ok. Então, eles querem saber qual é o desnível. Vamos lá, a fórmula de Bernoulli. E aqui temos uma pressão, né? Uma pressão 1 de 3 atmosferas. De 3 atmosferas. E temos aqui uma pressão 2 de 1 atmosfera. Então, copiei num desses exames, este exercício, para que a gente possa praticar. Ok, a fórmula de Bernoulli diz o quê? Que a pressão 1 mais a densidade do fluido vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 mais a pressão hidrostática, que é densidade, gravidade, vezes a altura, 1, neste caso, deve ser igual à pressão 2 mais a densidade vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, 2. Então, para nós podermos encontrar o ΔH, temos que ter
a altura 2 a subtrair a altura 1, ou vice-versa. Assumindo que a altura 2 é maior que a 1, então vamos fazer a altura 2 subtrair a altura 1. Então, este termo que tem a altura 1 tem que passar para lá. E os termos que não têm a altura 1 passam para cá. Então, vou organizar estes termos, vou ficar com pressão 1 menos pressão 2, já que passei a pressão 2 para cá. Mas este aqui já estava aqui. Densidade eu já posso substituir, né? Densidade é 1000. 10 elevado a 3 é 1000. 1000, velocidade 1 é 6 ao quadrado sobre 2. Passo este termo aqui para cá, mesma coisa, menos 1000. Podia não ter substituído agora também. Sobre 2, velocidade 2 é 2 ao quadrado. É igual a densidade, gravidade, altura 2, que já estava aqui, menos densidade, gravidade, altura 1, que é o que está vindo do primeiro membro. Então, vamos substituir aqui. Aqui são 3 atmosferas vezes 10 elevado a 5 para ficar em Newton metro quadrado. Já que uma atmosfera está para 10 elevado a 5, então 3 atmosferas está para 3 vezes 10 elevado a 5. É só multiplicar por este valor. Menos a pressão 2, que é uma atmosfera vezes 10 elevado a 5. Isto aqui dá o quê? Dá 500. Podemos evidenciar, já que este termo aqui está em comum aqui, podemos evidenciar o 500. Podemos dizer assim, mais 500, abre parênteses, isto aqui dá 36, menos isto aqui dá 4. Só para resolvermos de forma mais facilitada. Aqui também podemos isolar densidade e gravidade, né? Abre parênteses, ficamos com H2 menos H1. Isso aqui é ΔH. Oitava classe, quando pedem variação de uma grandeza, é essa grandeza final menos a inicial. Isto menos isto dá 2 vezes 10 elevado a 5. Aqui vai dar 32. Então, mais 500 vezes 32. É igual. A densidade, não se esqueçam que a densidade é 1000. A densidade não varia, porque o líquido é o mesmo. Gravidade, podemos usar 10. É 9,8, mas estamos a arredondar. Então, isto aqui é ΔH. Já podemos isolar o nosso ΔH, é só passar isto para cá, para dividir. Como aqui vamos ter 16.000, podemos colocar isso aqui. 10 elevado a 5 são 5 zeros, não é? Então, isso aqui é 200.000, mais 16.000. Isso aqui dá 16.000. Vocês podem checar, fiz na máquina, né? Este passa para cá, 1000 vezes 10 dá 10.000. Sobre 10.000 é igual a ΔH. Já temos isso aqui, já é só fazer 216.000 a dividir por 10.000 dá 21,6 metros. Então, ΔH, que é o desnível, é de 21,6 metros. E tantos outros exercícios onde aplica-se o princípio de Bernoulli que nós podemos encontrar por aí para resolver. Então, vocês vão resolvendo esses exercícios e quando vocês encontrarem dúvidas, vocês podem me procurar pelo meu e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou pelo meu Instagram, para tirarem dúvidas sobre qualquer assunto que eu já tenha publicado aqui no canal. E não só, sobre qualquer assunto de física básica, podem me procurar. Então, obrigado por terem assistido. Se tiverem gostado da aula, compartilhem, deixem like, deixem comentários e até a próxima.